domingo, ou melhor, no primeiro domingo de janeiro, eu ministrei nesta igreja, neste altar pela manhã, sobre a importância de um coração quebrantado. Não sei se você teve a oportunidade de estar presente, mas na ocasião eu disse que para viver uma vida de quebrantamento era preciso se aproximar de Deus, entre outras coisas, confessar os pecados, e se esvaziar de si mesmo. Viver uma vida de quebrantamento, ela implica em se aproximar de Deus, confessar os pecados, e se esvaziar de si mesmo. E nós precisamos ter um coração sensível, submisso, um coração ensinável, um coração disposto a honrar sempre a vontade de Deus e a rejeitar qualquer tipo de caminho, de orgulho ou de autossuficiência. E assim eu posso afirmar, por aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus ele se aproxima daqueles que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. O quebrantamento aumenta a nossa capacidade, de amar e adorar a Deus. O quebrantamento ele aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. E o quebrantamento ele traz avivamento. Na semana passada eu ministrei uma palavra reforçando, para nós que a responsabilidade não é algo opcional, em nossas vidas. Nós de maneira nenhuma podemos negligenciar as nossas responsabilidades, as nossas decisões, os nossos posicionamentos, porque me lembro de ter dito, amparado com a palavra de Deus, que quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Disse também que nós não podemos viver debaixo da pequenez da visão espiritual emprestada, nós não podemos negociar com a carne, É preciso anular todos os intentos da carne, porque a transgressão, ela bloqueia a prosperidade, a omissão também bloqueia a prosperidade. E hoje, eu quero pregar no farol da seguinte verdade para as nossas vidas, O não ainda faz parte do vocabulário, O não ainda faz parte do vocabulário de Deus. Então, se faz parte do vocabulário de Deus, também tem que fazer parte do nosso vocabulário, Coração quebrantado, responsabilidade não é opcional. O não ainda faz parte do vocabulário. Tudo isso são palavras que convergem para algo muito importante para qualquer igreja. E esse algo muito valoroso e importante se chama maturidade de uma igreja, Certamente nós não estamos aqui para ouvir o que queremos apenas ouvir, mas sobretudo para aquilo que precisamos ouvir para avançarmos, para crescermos, para poder alegrar o coração do nosso Deus. Afinal de contas, a lei da semeadura, ela não mudou. E Deus diz que aquilo que se planta, se colhe. Então, se queremos colher vitórias, prosperidade, abundância, conquista e por aí vai, nós precisamos nos lembrar que esta lei continua começando, a despeito de toda a graça e misericórdia de Deus, com aquilo que nós plantamos. Aonde? No coração. Por isso a importância de escutar a verdadeira palavra, para que a gente possa deixar que o poder da palavra transforme nossas visões, pensamentos limitados naquilo que é grandioso da parte de Deus. Por isso, nada melhor do que convidar a igreja para ouvir o seguinte versículo, O título da palavra de hoje, reforçando, repetindo, o não
ainda faz parte do vocabulário, né? E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e você verá ou escutará com seus ouvidos quão pertinente é o versículo que vamos ler e que se encaixa na palavra que temos para compartilhar nesta manhã. Mateus capítulo 13, apenas um versículo eu quero ler nesta manhã. Todos acharam? Mateus capítulo 13, verso número 9, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença, e por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, dentro desta igreja, mesmo como cantamos nesta manhã, mesmo não merecendo, mas o Senhor continua investindo em nós. E nós entendemos, Deus, o poder da Tua palavra. Simples, clara, direta, para alcançar os nossos corações e derrubar argumentos, visões distorcidas, sentimentos daninhos, para que a Tua vontade boa, agradável e perfeita, ela seja vivida, entendida, compreendida, aceita em nossas vidas, Pai. Nessa manhã, Pai, mais uma vez, tenhas liberdade para ministrar, Pai, a Tua palavra aos nossos corações. Me dá liberdade para pregar a Tua palavra, Pai, com ousadia e com temor e tremor, Deus, por subir neste altar e entender a responsabilidade que tenho para poder compartilhar aquilo que o Senhor plantou no meu coração para dividir com a Tua igreja, Pai. Nós jogamos por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que vem para ofuscar, tudo aquilo que vem para limitar, bloquear, nós jogamos por terra no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Pai, Tu tens liberdade para trabalhar em nossas vidas, mexer em nossas estruturas, e que mais uma vez a Tua palavra se cumpra, no sentido de que não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E assim foi a maneira como Jesus ele concluiu, né? Você deve ter visto no subtítulo na tua Bíblia, né? A parábola do semeador, né? Presente nos evangelhos sinóticos, né? E quais são os evangelhos sinóticos? Os três primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Sinóticos porque têm a mesma visão sobre a vida e os ensinamentos, né, de Jesus. A parábola ela tem como objetivo ensinar, preste atenção que isso é importante. A parábola ela tem por objetivo ensinar, né, que todo aquele que ouve e acolhe a mensagem do Evangelho produz frutos, e não para por aí, frutos em abundância, né? Os versículos iniciais, nesse mesmo capítulo, nos 3 primeiros versículos, nos informam, né, que grandes multidões elas se reuniram para ouvir os ensinamentos do Mestre. E nós podemos inferir do texto, né, que elas passaram muito tempo em pé, elas passaram muito tempo aglomeradas, sem nenhum conforto, mas certamente elas estavam dispostas ao sacrifício, né, aquele sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos, ao coração de Deus, tudo para ouvir os preciosos ensinamentos que Cristo estava compartilhando com a igreja, ou com seus discípulos, ou com as pessoas que os seguiam. E é interessante que não existiam naquele momento bancos acolchoados, ar-condicionado, né, como nós temos,
Mas existia uma coisa que é fundamental: a vontade de aprender. E como esse posicionamento faz diferença em nossas vidas, né? A palavra, ela traz benefícios incomensuráveis, né? Ela aperfeiçoa, ela limpa, ela nos santifica, ela nos liberta, ela permite que venhamos discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, os benefícios que a palavra de Deus, inspirada por Deus, traz para nós, eles são tremendos, eles são imensos, né? E Jesus, ele nunca demonstrou preocupações de caráter populista, né? Ele não estava preocupado com a quantidade de ouvintes durante as suas exposições, e também não estava preocupado se a sua fala agradaria aos ouvidos dos espectadores, né? E se você achar que eu não estou falando a verdade, leia depois João no capítulo 6, lá nos versos avançados, que você vai ver exatamente isso que eu estou afirmando, né? Não tinha preocupação com a quantidade de ouvintes e não estava preocupado se aquilo que ele estava falando agradaria aos ouvidos dos espectadores, porque o seu objetivo sempre foi ensinar a verdade e conclamar ao arrependimento, mostrando a necessidade vital da experiência do novo nascimento para todo aquele que almeja se tornar um verdadeiro discípulo, uma verdadeira testemunha de Cristo Jesus. E eu diria que essa é uma mensagem muito importante para os pastores, pregadores, para mim e para você, né? Porque antes importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. E quando eu falo pregadores e digo a mim e a você, porque você também é chamado para ser um pregador dentro da sua casa, ser um pregador no seu trabalho, né? Ser um pregador dentro da sua família, aonde você estiver colocando os seus pés. Então, né, isso não é um ofício que cabe apenas a mim, né? Então, ampliando a sua visão para não achar que eu estou aqui já sem discernimento do que falo, mas você é chamado para ser um pregador, né? E certa vez Paulo disse: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo Jesus. Então, ter a preocupação de falar a verdade, de conclamar ao arrependimento, é algo que precisa estar presente, né, nos nossos lábios. E diante de tão grande público, valendo-se de uma prática comum em sua época, né, que era a semeadura, verdades eternas foram ensinadas com extrema, preste atenção, simplicidade e objetividade, sem superficialidade. Simplicidade e objetividade, sem superficialidade, por aquele que com propriedade conhece os nossos corações, afinal de contas ele sonda e conhece a cada um de nós. E assim, atento para com o estado espiritual do seu público, Jesus, ele por meio da parábola, ele ensina, e não fica chocado com o que eu vou te dizer, ele ensina que ouvir a palavra não é tudo. Na verdade, ouvir a palavra e não obedecer e não praticar é absolutamente nada. E assim Jesus, ele fala nessa parábola de 4 tipos de ouvintes, e ele começa falando sobre aquele que possui um coração endurecido. E para falar sobre este que tem um coração endurecido, ele faz um paralelo com a semente que foi comida pelas aves, né? A semente que foi comida pelas árvores, as aves, em que a semente ela não conseguiu penetrar o solo endurecido pelo contínuo tráfego de pedestres e ausência do arado. E essa cena aponta para o ouvinte que não atenta para a urgência de obedecer a palavra de Deus. E assim, impiedosamente, é atingido pela ação de Satanás
que vai arrebatar, que vai tirar aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado. Por isso, quão importante é viver um lema de vida que eu vivo, né? Não deixar para amanhã aquilo que pode e deve ser feito no dia que se chama hoje, porque o inimigo pode roubar, o inimigo pode arrebatar, a carne pode falar mais alto e anular a voz do Espírito. E Jesus continua a parábola, depois do coração endurecido, ele fala daquele que possui um coração covarde, né? E aí ele faz menção a uma semente que caiu em solo rochoso, né, que germinou com rapidez, e logo a planta ela se desenvolveu, mas também diz que muito rapidamente ela pereceu. E o segundo exemplo aponta para o ouvinte que, empolgado, né, com as verdades eternas, pensa ser convertido. E ele passa a imitar o comportamento de quem verdadeiramente é um regenerado. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar, neste exemplo, dentro desse contexto, que diante de uma situação em que a fidelidade a Cristo signifique sofrimento, ele rapidamente deixa a máscara cair. E ali é revelada a verdadeira natureza deste ouvinte. Jesus fala de um coração endurecido, de um coração covarde, e depois ele aponta para um coração secularizado. E aí fala de uma semente que foi sufocada pelos espinhos, e que representa aquele que despreza o evangelho, né, em troca dos prazeres momentâneos, dos prazeres efêmeros, né, que o mundo pode proporcionar. E tais ouvintes, eles podem ser representados por quem? Por Esaú, por aquele que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E não são poucos os que continuam trocando o Salvador, né, pelas 30 moedas de prata que o mundo diariamente oferece. E aí, Jesus ele chega para falar daquele que possui um coração, não mais um coração endurecido, um coração covarde, um coração secularizado, mas um coração arado pela graça de Deus. A semente que foi lançada em boa terra, germinou, cresceu e frutificou, representa o ouvinte que, alcançado pelo Evangelho, ele teve a sua vida transformada e frutifica abundantemente para a glória de Deus. Irmãos, que fique claro para nós nessa manhã que escutar o Evangelho, gostar do Evangelho, né, se emocionar com o Evangelho, não significam absolutamente nada, se não houver frutos dignos de arrependimento. E essa parábola, ela mostra para nós, né, que diante de uma mesma semente, de uma mesma palavra que é lançada, poderão existir 4 distintos tipos de solo, 4 distintos tipos de coração, de posicionamentos, de reações. E deixa claro também que apenas o coração, né, aquele último que é arado pela graça de Deus, que é submisso a Deus, é o coração que vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. E nem todos estão dispostos a serem disciplinados. Nem todos estão dispostos a serem corrigidos, repreendidos, exortados. E eu preguei na semana passada, né, dizendo uma linguagem bem clara e simples, né, não negligencie a correção, a repreensão, a exortação, porque tudo isso bloqueia a prosperidade
em nossas vidas. Nem todos estão prontos emocionalmente e espiritualmente, prontos para lidar com o não, prontos para ouvir o não. E obviamente que nós sabemos que o mundo ele nos ensina a buscar o sim a todo custo, a perseguir os nossos desejos, a não aceitar qualquer tipo de recusa. E muito provavelmente, ou quase certamente, uma das palavras que nós menos gostamos de ouvir é não. Porque o não, ele quase sempre, ele contraria a nossa carne. E a nossa carne não gosta de ser contrariada. A nossa carne não gosta de ser contrariada. E não há virtude nenhuma nessa assertiva. Em 1 Reis, no capítulo 21, se você quiser depois ler, nós lemos a história do rei Acabe, de um rei que não soube ouvir um não. A palavra de Deus nos mostra que ele queria uma terra, e não somente uma terra, mas uma terra com uma vinha, e não somente uma terra com uma vinha, mas uma terra com uma vinha ao lado do palácio. Mas Nabote, o dono dessa propriedade, não queria vender, ele não quis vender. E o não ouvido por Acabe o deixou indignado, o deixou aborrecido, o deixou desgostoso. E tem muita gente assim, quando ouve um não, faz birra, fica indignado, aborrecido, raivoso, lamentando-se, murmurando, duelando com a orientação, com a direção recebida. E não poucas vezes se tornam pessoas o quê? Amargas, pessoas frustradas, pessoas oprimidas, pessoas deprimidas, pessoas que se abalam e não conseguem se levantar, pessoas que se sentem rejeitadas. E isso reforça a importância de ensinar as crianças no caminho em que devem andar, para que ainda quando forem velhas, não venham se desviar desse caminho. É um princípio bíblico em Provérbios capítulo 22, verso 6. E obviamente que ensinar a criança no caminho em que deve andar, ou se não foi ensinada a criança desde cedo, a palavra de Deus nos mostra que nunca é tarde para começar algo virtuoso em nossas vidas. Obviamente que isso implica em ensinar o não, em dizer não, para que saibam respeitar limites estabelecidos, para que tenham um equilíbrio comportamental, para que saibam respeitar e honrar autoridades e regramentos, algo vital nos relacionamentos profissionais e interpessoais, algo que também inclui a igreja, algo que também inclui a relação líder-liderado. Por isso, pais, líderes, pastores, nós não podemos nos esquivar de nossas responsabilidades. E dizer não é uma dessas responsabilidades. E assim nós estamos ensinando pessoas muito próximas a nós a ouvir o não, a aceitar o não, a não duelar com o não, a não morrer com o não. E quem ganha com isso? Bem, eu diria o filho, a filha, o pai, a mãe, a família, o ministério, a igreja, a sociedade, o mundo. E nem sempre nós vamos agradar a todos. Jesus não agradou a todos.
Mas lembre-se do que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 48. Aquele a quem muito foi dado. Então aí nesse rol inclua pai, mãe, líder, pastor, chefe. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E mais uma vez, reforçando aquilo que eu preguei na semana passada, né? A omissão e a negligência à disciplina, acreditem, também bloqueiam a prosperidade em nossas vidas. Irmãos, não diferente, nós também precisamos aprender a ouvir o não de Deus. E o primeiro não de Deus, ele não demorou a ser ecoado, ele não demorou a ser dado na história da humanidade. Adão, ele escutou isso em alto e bom som. Já no capítulo 2, versos 16 e 17 diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu livre-arbítrio, mas Ele estabelece limites. Nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Para evitar dois posicionamentos logo de cara. O primeiro, a desobediência de Adão, né? Esse que primeiro escutou foi quem também, né, ali junto com a sua mulher, desobedeceram. E além de evitar a desobediência de Adão, evitar também algo que a carne milita contra o espírito, que é a não aceitação, como de Moisés, que ao fazer algo que não agradou a Deus, o que não agradou a Deus? Lembra, vocês se lembram? Deus mandou falar com a rocha e ele bateu na rocha para dar água de beber ao povo. E ao fazer algo que não agradou a Deus, o Senhor em alto e bom som lhe disse: não entrará na terra prometida. E a palavra nos mostra, em Deuteronômio no capítulo 3, lá no verso 25 e 26, que Moisés ele tenta convencer a Deus a mudar de opinião. Assim está escrito na palavra, Deuteronômio 3, 25. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Preste atenção agora no verso 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, antes me disse. Olha só o que Deus diz: basta, não me fales mais nisto. Foi o que Deus disse a Moisés: basta, não toque mais neste assunto. E quando Deus fala não, acabou. Não importa quem seja, basta. Não adianta tentarmos convencer a Deus: eu sou filho, eu sou santo, eu sou servo, eu sou obreiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus disse não, é não. Nós amamos a verdade, né, de que Deus ele responde à oração. De fato, o que mais amamos é quando Ele concorda, né, com os nossos pedidos e Ele diz sim. No entanto, às vezes, a resposta de não de Deus vai ser não. Ainda não, agora não.
E como um bom pai, Deus ele não nos concederá aquilo que não é bom para o nosso bem a longo prazo, mesmo quando nós imploramos. Certamente as respostas sim de Deus, elas edificam a nossa fé e a nossa confiança nas orações. Mas eu pergunto para a igreja nessa manhã, como nós devemos responder quando Ele, Deus, diz não? Porque aceitar o não de Deus pode ser uma situação complicada. E eu quero nessa manhã ampliar a sua visão espiritual para te dizer que existem versículos que parecem indicar que sempre nós receberemos tudo o que nós pedirmos com fé. E não fiquem chocados com o que eu acabei de dizer, não estou plantando heresia, e com a palavra de Deus você verá, ou escutará, ou lembrará disto que eu acabei de dizer. Existem versículos que parecem indicar que sempre receberemos tudo o que nós pedirmos com fé. Mateus capítulo 11, verso 24 diz assim: por isso, preste atenção, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Está escrito e dito em alto e bom som, português, claro, não foi dito em alemão. Eu entendi, você também. Mateus 21, 22 diz, reforçando isso, né? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está escrito. Mas se nós isolarmos esses versículos e nós construirmos uma teologia em torno deles, isso pode ser destrutivo à nossa fé quando as coisas não acontecem como nós prevíamos. E eu diria que é mais sábio dar um passo atrás e considerar aquilo extremamente relevante que a palavra de Deus declara no livro de Atos, capítulo 20, verso 27, e que é o desígnio de Deus. Então escutamos aqueles dois versículos, mas é preciso dar um passo atrás e considerar um contexto que fará toda a diferença para nós, que é o desígnio de Deus. O desígnio de Deus não pode ser ignorado. Ele não está dissociado da decisão de Deus. E quando nós construímos uma doutrina em torno de um ou dois versículos, nós estamos fadados ao problema, ao conflito, a não entender determinadas coisas que a palavra de Deus diz, mas acabam não se cumprindo em nossas vidas. Várias vezes nas Escrituras, Deus não fez o que alguém pediu. Várias vezes, Deus não fez o que alguém pediu. Ele é Deus. E Ele pode ver coisas que nós não podemos ver. Então, só para refrescar a sua mente, né? O rei Davi, ele implorou ao Senhor pela vida de seu filho bebê com Batseba. Ele jejuou, ele orou por dias, mas no 7º dia, a criança morreu. Deus disse não. E Davi respondeu de uma forma que é um modelo para todos nós. Ele aceitou que o que Deus havia feito era certo e bom,
E a palavra de Deus vai dizer que ele entrou na casa do Senhor e ele o adorou. Sim, igreja, ele esperava um resultado diferente, mas Deus é Deus, e Ele tem o direito de tomar decisões de vida ou morte. Mas em sua dor, Davi não se tornou amargo para com o Senhor, nem se afastou. E a resposta de Davi ao não de Deus foi uma adoração e rendição mais profunda, mesmo em seu sofrimento. E eu estou te ensinando nesta manhã como se comportar diante de um não de Deus. Não para por aí. O Novo Testamento, ele dá mais exemplos de ocasiões em que Deus disse não aos seus servos. E eu só estou pegando gente de alto gabarito. Eu falei de Davi, né? Agora eu vou falar de Paulo. Paulo, ele estava programado para viajar pela Ásia Menor para pregar a palavra de Deus, mas Deus disse não. Paulo achava que tinha entendido o plano de Deus. Ele acreditava que deveria continuar na Ásia Menor, mas o Espírito Santo de Deus disse não. E como o desejo de Paulo era ouvir e obedecer, independentemente do custo, ele deixou a Ásia Menor e ele foi para a Macedônia, e lá ele fundou igrejas. Igrejas que impactaram o mundo inteiro. E a sua resposta ao não de Deus foi o quê? Uma obediência instantânea e uma mudança de direção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por sua vez, em sua vida pessoal, só alto gabarito, vamos continuar falando de Paulo. Paulo, ele foi atormentado pelo que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, palavras dele. Paulo, ele implorou ao Senhor em três situações, em 3 ocasiões separadas, para tirar esse espinho dele, mas Deus disse não. O não de Deus não foi certamente uma recusa de amor da parte de Deus, mas foi uma forma de mantê-lo o quê? Humilde, e de manifestar o poder divino em sua fraqueza. Consequentemente, através desse não, Paulo aprendeu a depender ainda mais da graça de Deus. E a sua vida e o seu ministério foram usados poderosamente para a glória de Deus. Paulo tomou 2 nãos. Então agora eu vou falar de um segundo não que o homem segundo o coração de Deus também tomou. Voltamos para Davi, solta o gabarito. Davi, o homem segundo o coração, desejava construir um templo para o Senhor. E certamente o seu coração era puro e a sua intenção era nobre. Contudo, Deus disse não. Não para esse projeto, reservando essa tarefa para quem? Para o seu filho, Salomão. E mais uma vez, o não de Deus a Davi não diminuiu o seu valor ou o seu lugar nos planos divinos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu vou dizer. Antes, revelou que os propósitos de Deus são maiores do que os desejos individuais. E nós precisamos entender isso. Os propósitos de Deus estão muito acima dos nossos desejos.
E esse não permitiu que Davi se concentrasse em outras áreas do seu reinado, consolidando o reino e preparando o caminho para uma era de paz, em que o templo foi edificado. E a aprovação de Davi ao não de Deus trouxe o quê? Grande honra e bênção para a sua linhagem e para o povo de Israel. Mas eu quero dar mais um exemplo ainda. E agora eu vou alcançar o nível máximo. Eu falei de Davi, eu falei de Paulo, Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora eu quero fazer menção àquele que fez divisão entre o Antigo e o Novo. E a palavra de Deus diz que Deus Pai disse não a Jesus. O Deus Filho, Deus Pai, disse não ao Deus Filho. Jesus, ele pede ao Pai 3 vezes por livramento no Getsemane. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E quando ele discerne o não de Deus, ele se sujeita ao Pai, e ele declara: faça-se a tua vontade. E mais do que isso, aonde boca e coração estão alinhados, né? Porque a gente sabe que muitos falam, né, algo que não está sendo vivido no coração, e Deus chama, e Jesus, Isaías chamam de hipócritas. Mas no caso dele havia conexão entre o que ele fala e aquilo que estava no seu coração. Ele diz: faça-se a tua vontade, e logo em seguida ele diz: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E o não de Deus também é resposta de oração. E esse não vem certamente com paz e fortalecimento. Assim Jesus disse: com paz e fortalecido, eis que é chegada a hora. Eu estou convicto do que Deus Pai me chama a fazer. E nesse momento, eu estou sendo entregue nas mãos de pecadores. E Jesus nos mostra com isso que é preciso buscarmos a sensibilidade para sabermos até quando nós devemos perseverar pedindo alguma coisa. Ou numa outra leitura, quando nós devemos parar de orar por algum pedido. Irmãos, esses exemplos bíblicos nos mostram que Deus nunca deixa de ser Deus. Ele é soberano. Muitas vezes Deus diz sim aos nossos pedidos. Deus diz sim aos nossos pedidos porque se encaixam no plano que Deus está realizando em nossas vidas. Olha o que eu falei de Atos capítulo 20, verso 27, que é o desígnio de Deus, a intenção de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Ele disse sim ao pedido de Moisés para ver a sua glória. Ele disse sim ao pedido de Salomão por sabedoria. Jesus disse sim a todos que lhe pediam cura e ajuda. Mas, igreja, os nossos pedidos cheios de fé, eles não substituem, não substituíram, não substituem e nunca substituirão o governo soberano de Deus. Os nossos pedidos, mesmo cheios de fé, nunca substituem
ou substituirão o governo soberano de Deus? E se ele tivesse preso às nossas orações, como alguns ensinam, ele deixaria de fato de ser Deus? Nós seríamos deuses ditando a ele as suas ações, e em nenhum lugar as Escrituras mostram tal precedente. Deus muitas vezes dirá não para coisas que desejamos que aconteçam. Muitas vezes Deus dirá não. E aqueles com fé imatura às vezes usam isso como desculpa para abandoná-lo completamente. Ah, Deus não curou o meu filho. Deus não salvou o meu casamento. Deus não me deu aquele emprego que eu tanto precisava. Mas se a nossa visão é que Deus é obrigado a conceder os nossos pedidos, como um gênio que concede desejos, então, igreja, nós ficaremos desanimados quando Deus não realizar algo em nós, quando o haja de Deus não se manifestar em nossas vidas. E nós temos a escolha de permitir que um não de Deus, ele destrua a nossa fé, ou ele edifique a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Muitas vezes é quando Deus diz não, que nós somos forçados a buscá-lo com mais seriedade. E assim quebramos a pequena caixa. Que caixa é essa? É a caixa que nós tentamos manter Deus preso, e nós permitimos que o verdadeiro Deus se revele a nós. E ele diz não quando a nossa falta de fé indica que nós não acreditamos verdadeiramente quem ele diz ser. Ele diz não quando os nossos pedidos eles estão enraizados no egoísmo, ou quando o sim nos prejudicaria. Ele diz não quando, como Paulo, nós devemos aprender que a sua graça é suficiente para nós. Ele diz não quando isso faz parte do seu plano maior, e Deus tem o melhor para nós. Mateus capítulo 7, a partir do verso número 9, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho de pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Igreja, Deus, assim como pais terrenos, pais terrenos com sanidade mental e espiritual, Deus, assim como esses pais, Deus dá o que é melhor para nós, e não o que nós achamos que é melhor para nós. Porque a provisão de Deus, ela sempre está calcada, baseada, fundamentada na soberania de Deus, e não no nosso conhecimento limitado. Deus é soberano. Deus também é sábio. E a sua sabedoria é infinitamente superior à nossa. Isaías capítulo 55, verso 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E muitas vezes em nossa jornada de fé, nós nos deparamos com portas que se fecham, com planos que não se concretizam, com respostas que indicam um não direto de Deus. E igreja,
É através desses não divinos que nós somos moldados, que nós somos protegidos, que nós somos direcionados para um propósito maior e mais glorioso. E aprender e aceitar e entender o não de Deus é um sinal. Por isso estou pregando nesta manhã. É um sinal de maturidade espiritual. E eu estou falando de um passo essencial para nós vivermos debaixo da sua plena vontade e de vitórias. Quer vitória? Viva a maturidade. Deus é soberano. Deus é sábio. Eu vou usar mais uma última virtude para que você entenda os dons de Deus. Deus é soberano, Deus é sábio. E a última que eu quero chamar a sua atenção é que Deus é justo. Agora preste atenção que isso é profundo. Romanos 9, verso 20 e 21 nos diz algo muito sério. Anota no teu coração, para você esbofetear o teu eu, quando a tua carne começar a falar maior, mais alto do que Deus, e começar a questionar os planos de Deus sobre a tua vida, guarda no teu coração. Romanos 9, 20, 21, vai dizer assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus te fez, e Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com a tua vida. Deus é soberano, Deus é sábio e Deus é justo. Igreja, confie na soberania e na bondade de Deus. Deus, Ele está e continua no controle de todas as coisas, e os seus planos são sempre perfeitos, mesmo quando nós não entendemos. E se Ele diz ainda não, se Ele diz não, se Ele diz agora não, confie em sua espera. Ele é um pai amoroso que deseja nada diferente do melhor para os seus filhos. Se Ele diz não, é porque o seu sim seria algo menor do que o melhor que Ele tem para nós. Ou ainda porque é um caminho melhor que ainda nós não vemos. Por isso Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 vai dizer algo importante. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Igreja, busque a vontade de Deus acima da tua própria vontade. Muitas vezes o não de Deus vem porque buscamos a nossa própria vontade e não a vontade dEle. E nós precisamos entregar os nossos planos, os projetos, os desejos nas mãos do Senhor e orar verdadeiramente assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E isso, igreja, exige humildade e disposição de abrir
mão do controle. Igreja, desenvolva paciência e resiliência espiritual. Ouvir não pode ser frustrante e doloroso, especialmente quando nós esperamos um sim. É nesses momentos que a nossa paciência e a nossa resiliência espiritual são testadas. Por isso, não desanime, não desista, permaneça firme na fé, sabendo que Deus está operando todas as coisas para o seu bem, mesmo quando o processo não é fácil, é difícil. Romanos 5, verso 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, experiência. E a experiência, esperança. Igreja, para fechar essa palavra nesta manhã, procure entender a lição ou o propósito de Deus por trás do não. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o propósito do Senhor por trás desse não? E como eu já disse ao longo dessa palavra, pode ser para te preparar para algo maior, pode ser para te preparar para algo melhor, pode ser para te proteger de algo ruim, pode ser para te humilhar. Mas humilhar em qual sentido? De te espizinhar, de te sufocar, de pisar em você, de tratar mal por mal? Não, no sentido de te tornar humilde, para refinar você, ou ainda para direcionar você para um novo caminho. O não de Deus, ele é sempre pedagógico e ele tem sempre propósito. E eu finalizo essa palavra com um versículo e uma promessa de Deus extremamente importante para quem nesta manhã está escutando. Aprenda a ouvir o não de Deus. Não é fácil. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Existem pessoas que só querem escutar o sim, só querem ser banhados com palavras que massageiam o ego, só querem sair daqui com palavras de autoajuda. Mas nós precisamos escutar o que nos alimenta, nos fortalece, nos vivifica, nos aviva, traz maturidade para constantemente alegrarmos o coração do nosso Deus. Afinal de contas, o nosso relacionamento com Deus não é apenas pela porção providência de Deus. Esse não pode ser o nosso interesse supremo, a providência de Deus sobre nossas vidas. Sim, mesmo não merecendo, Deus pode te dar a vitória. Sim, é verdade. Eu não tenho competência, não tenho autoridade para entrar na mente e no coração de Deus. Sim, é verdade. Mesmo não merecendo, Deus pode te dar a vitória. Mas o que isso valerá se não houver maturidade? O que valerá se não houver arrependimento?
O que valerá esta bênção momentânea se não houver transformação? E é a palavra que nos transforma. Então, ouvir essa palavra que certamente está numa rota contrária daqueles que pregam teologia da prosperidade, só vitória e conquista, mas é uma palavra que nos é importante para a nossa vida, para a nossa alma. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma manhã na sua casa, e da tua palavra se revelar aos nossos corações, e no bom sentido da palavra sermos confrontados com a tua verdade, porque assim foi o caminho que Jesus viveu, plantar unicamente a verdade. Independente do número de pessoas, independente se agradava ou não a palavra, para que houvesse arrependimento. E eu creio que, a despeito das mudanças no mundo, das mentes, dos posicionamentos, do relativismo mundial, o Senhor não mudou. E o Senhor espera ver dentro de nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade é com maturidade. Não é hoje e amanhã não. Não é hoje talvez amanhã. Por isso precisamos da tua palavra que bombardeia o nosso ego, que bombardeia a nossa voz interior, para militar contra outras vozes que se levantam daninhas, destrutivas para o teu haja em nossas vidas. Saímos daqui, Deus, nesta manhã fortalecidos por saber ou reforçar de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que operando o Senhor nada nem ninguém impedirá. Em nome de Jesus, Pai, se há alguma coisa que nos incomoda nesta manhã, preocupações, ansiedades, medos, sentimentos da carne, ó Pai, que vão buscar trabalhar contra esta palavra, Pai, nós jogamos por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia tem se manifestado diariamente sobre nós, mas nós te pedimos, Deus, algo a mais nesta manhã e neste momento, dentro desta casa de oração, que o teu poder se manifeste. Não é por força, nem por gritaria, mas é pelo teu Espírito, Pai, que tudo acontece em nossas vidas, Pai. Entra, Deus, em nossas mentes, em nossos corações, e remove-nos, Deus, de cativeiros, de opressões, depressões, de sentimentos, Pai, carnais. Aquilo, Deus, que não é virtuoso, que traz dúvidas, e a tua palavra é clara em dizer que aquele que duvida, nada alcançará do Senhor. Mas nessa manhã nós estamos saindo, Pai, mais uma vez fortalecidos com o poder da tua palavra, Pai, porque se recebemos o sim, isso nos alegra e isso mostra de fato o teu poder se manifestando. Mas se recebemos o não, precisamos tomar atitudes que sejam coerentes com aquilo que já não somos mais inocentes, Pai, no conhecimento da tua palavra, Pai. Por isso nos ajuda, Pai, nos faz fortes. Eu sei que há uma distância entre a teoria e a prática. Nos faz fortes, Pai, fortes, para que a palavra que recebemos nesta manhã, ela se torne realidade, frutos de justiça, Deus, em nós. Vai adiante de nós, endireitando, Deus, caminhos tortuosos, abrindo portas que estão fechadas, Pai, porque nós confiamos que nada diferente do melhor o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, Deus, nesta manhã.
em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.